Meu nome é Andrea Borsato Lúcia, eu sou fonoaudióloga, trabalho na área de estética há mais de 20 anos e hoje eu vou fazer um resuminho para vocês das principais causas do aparecimento do bigode chinês. Bom, o bigode chinês ele pode aparecer tanto por flacidez da musculatura facial quanto por rigidez da musculatura facial. Isso mesmo, então não só de flacidez se dá o aparecimento do bigode chinês. Uma das principais causas do aparecimento do bigode chinês é quando a gente executa algumas funções orofaciais de maneira errada. Por exemplo, a deglutição. Quando eu degluto com força, eu faço esse movimento em volta da boca, pressionando minha língua dentro da boca, pressionando os meus dentes no lugar errado e também pressionando a minha boca no ato da deglutição. Por exemplo, assim. Eu exagerei um pouco no movimento, mas muitas pessoas deglutem dessa maneira. Segundo as pesquisas, mais de 90% das pessoas não executam as funções orofaciais de maneira correta. Então, é um número bem alto de execuções erradas. Você imagina, a deglutição, a gente em média engole por dia de 2.000 a 3.000 vezes, ou seja, são muitos movimentos durante o dia entre saliva, comida, líquido e que a gente acaba fazendo esse movimento errado. Com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo o quê? Colágeno, elastina. Então, a nossa pele ela vai ficando mais frágil e o nosso músculo vai ficando menos eficiente. Então, com esses movimentos repetitivos, a gente acaba marcando a região. Como que a gente engole da maneira correta? Ponta da língua lá no palato, no céu da boca e em volta da boca relaxado. Isso para qualquer tipo de deglutição, de saliva, de líquido, de pastoso, de sólido, de tudo. Então, pontinha da língua lá no palato, em volta da boca relaxado. Você só consegue enxergar o movimento aqui, ó, da região anterior do pescoço, que já é um movimento involuntário, onde a gente não tem mais controle. Então, se a gente consegue conscientizar a deglutição, como que a gente consegue fazer isso? Com um treino, em frente ao espelho. Toda vez que eu estiver engolindo alguma coisa, principalmente um copo de água, a minha refeição, que eu estiver presente nesse momento, eu vou conseguir prestar atenção, conscientizar e executar de maneira correta. E isso, com o passar do tempo, vai se tornando automático. Daí eu não vou mais precisar ficar pensando a maneira como eu engulo. Outra função orofacial super importante que a gente pode estar executando errado, que pode ser uma causa do bigode chinês, é a mastigação. Então, se você mastiga só de um lado, você pode ter o bigode chinês daquele lado que você ou não está mastigando ou está mastigando. Isso vai depender também da maneira como você executa essa mastigação. A mastigação ela deve ser bilateral, não dos dois lados ao mesmo tempo, mas variando o lado que você começa a mastigar, porque o lado que você começa a mastigar é o lado em que você vai fazer mais força. Então, se você mastiga só de um lado, você vai ter uma assimetria do seu rosto, uma alteração muscular importante, consequentemente algumas marcas de expressões, dentre elas o bigode chinês. A mastigação ela deve ocorrer lá nos últimos dentes, a gente não deve comer aqui nessa região mais anterior, com movimento assim, ó, de abre e fecha a boca como se fosse um ratinho. Esse movimento deve ser em rotação nos últimos dentes e com os lábios relaxados. Então, minha mandíbula desce, lateraliza, sobe e volta. Ora, eu começo de um lado, ora, eu começo de outro. Então, se você tem falhas nos dentes ou alguma coisa que te impede de mastigar corretamente, procure o dentista, procure o fonoaudiólogo, faça as correções necessárias, porque tem muita gente que tem perdas dentárias importantes, que são chaves de oclusão aí para a função mastigatória. Para você conseguir fazer essa função corretamente, você vai ter mais qualidade de vida e com certeza o seu rosto jovem por muito mais tempo. Outra causa do bigode chinês é a postura de dormir. Se você dorme de lado ou de bruços, enfiando o seu rosto no travesseiro, você também vai correr risco de ter a sleep line,
que são as rugas do sono, e uma delas é o bigode chinês. Então, para dormir corretamente, você vai posicionar o seu rosto, se você dorme de lado, posicionar o seu rosto, sem ficar colocando ele para baixo, posicionando ele bem do lado. O seu travesseiro deve preencher o espaço entre orelha e ombros, então vai ficar posicionado bem certinho, aí você consegue acomodar melhor essa posição aí de lado, e aí você não vai estar enfiando a cara no travesseiro, você também não vai ter o bigode chinês por essa maneira, que é a maneira tensional aí na postura de dormir. De bruços, gente, nem pensar. De bruços, além das marcas de expressões, você vai prejudicar a sua coluna vertebral. Então, sempre ou de barriga para cima, que seria o ideal, mas nem todas as pessoas conseguem, ou de lado, sem enfiar a cara aí dentro do travesseiro. Uma outra causa do bigode chinês é a gente estar muito tenso e a gente não alonga essa região. Muitas marcas de expressões, elas acabam se formando por falta de oxigenação local. Oxigenação tanto do tecido muscular quanto do tecido epitelial da pele. Então, alongamentos muito simples, em que você alonga no sentido contrário, em que essa marca pode se formar, pode ser uma forma preventiva do aparecimento do bigode chinês. Então, quando a gente, vamos pensar que o bigode chinês ele se forma assim, de maneira diagonal. Quando eu alongo no sentido contrário, com um movimento bem curtinho na região, eu estou oxigenando a região, estou oxigenando o tecido, então eu estou evitando que essa marquinha se forme. E lógico que o fortalecimento da musculatura, principalmente aqui das maçãs do rosto, também pode ser uma ótima alternativa para a prevenção do bigode chinês. Exercício super simples é o exercício do sorriso e você pode fazer ele de várias maneiras, sempre com os ombros relaxados, esticando o seu rosto com as mãos. Você pode fazer ele de maneira dinâmica, sorri e volta, sem apertar os seus dentes. Você pode começar com 4 séries de 5 repetições e aumentando gradativamente até que você consiga fazer 4 séries de 25 repetições. Quando você tiver craque na repetição, você pode manter tempos, começando aí com 5 segundos paradinho, até a gente conseguir chegar em 1 minuto, 2 minutos no sorriso. O sorriso é o melhor exercício para o fortalecimento das maçãs do rosto, e as minhas maçãs do rosto fortalecidas, além de prevenir o bigode chinês, previne aí também outras marcas, como ruga de marionete e queda de contorno. Você vê essas e outras dicas todos os dias no meu Instagram, @AndreaBorsatoFono, me siga por lá. Eu fiz um resuminho hoje das causas, possíveis causas em que a fonoaudiologia estética vai atuar, que são as causas musculares e as causas funcionais e, lógico, a eliminação de alguns maus hábitos. A fonoaudiologia estética é a ciência que ajuda na prevenção das rugas e das marcas de expressões. Você imagina se você já consegue atuar antes dessa marquinha indesejada que é o bigode chinês se formar. Então, quanto mais cedo a gente começa com a prevenção, muito melhor a gente vai ter o resultado. E se você já tem o bigode chinês, não é para você ficar triste. Com todas essas dicas que eu falei, a gente atuando diretamente nas causas musculares e funcionais, a gente consegue amenizar a marquinha do bigode chinês e fazer com que ela não fique mais profunda. Olha que notícia boa, né? Então, nem só de procedimentos injetáveis, de procedimentos dermatológicos, vive aí uma face. A fonoaudiologia pode ajudar e muito na prevenção das marcas, na suavização também, para que elas não fiquem tão profundas. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like para mim aqui embaixo, que é muito importante para mim. O YouTube vai ver que esse vídeo é relevante, vai mandar para outras pessoas. E se você também gostou de todas essas dicas, eu vou pedir para você compartilhar com as pessoas que também vão aproveitá-las. Aqui na flechinha, tem uma flechinha aqui embaixo assim, ó, só você clicar nela e enviar para quem você quiser. Pode ser no WhatsApp, pode ser em qualquer outro aplicativo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações que eu posto vídeo toda semana.
e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigada!